Seu Bolso, com Letícia Vilela e Maju Bamberg. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast do Educando Seu Bolso. E hoje o assunto que vamos trazer para vocês é aluguéis de carro. Por isso eu tô aqui hoje com a Letícia novamente pra gente tirar todas as dúvidas sobre esse assunto para vocês. Oi, Maju, tudo bem? Tudo bem, Letícia? Hoje eu acho que o assunto vai ser bem interessante, bem legal. A gente vai responder muitas dúvidas e contar um pouquinho dos detalhes do aluguel de carro. Então vamos lá. Todo mundo sabe dos enormes custos de ter um carro, né? E uma saída para quem precisa do carro só de vez em quando e não quer arcar com todos os gastos que implica ter um carro, é fazer o aluguel de um carro, de um veículo. Então hoje a gente vai abordar os temas de quanto custa o aluguel de um carro, como que funciona, né, esse aluguel, com todos os detalhes do que é importante o condutor saber antes de alugar. E a gente também vai fazer uma comparação sobre quanto custa alugar um carro de vez em quando e usar aplicativos de mobilidade contra ter o seu carro próprio, né? Isso mesmo, porque a gente sabe que carro gasta muito, então a gente vai comparar se ainda vale a pena você ter o carro ou se compensa mais você vender o carro, deixar o carro de lado e usar aplicativos de mobilidade como 99, Uber, Cabify ou até mesmo táxi e andar a pé. Então vamos começar falando sobre a variação do preço do aluguel, né? Tem muitas variáveis aí que podem influenciar no preço, como de acordo com a cidade, muda o preço, a empresa e o modelo do carro escolhido, né? É verdade. Então, o preço do aluguel de carro não é o mesmo para todos os carros em todos os lugares. Ele varia. Então, é importante ficar atento a isso, Maju. E nós temos muitas empresas no mercado, né, que fazem esse aluguel de carro. Temos muitas empresas. Então, por exemplo, você está acostumado a alugar o carro na sua cidade por um preço X. E aí você vai passar férias em outro lugar e você espera que esteja mais ou menos o mesmo preço. Então, Maju, minha dica é olhar com antecedência, sabe? Olhe os preços, entre no site da cidade e olhe os preços que é lá na cidade, porque pode ser diferente do que você está acostumado. Entendi. E tem outro fator também, além do valor do aluguel do carro, tem algumas outras variáveis que entram no final e aumenta, né, o preço final. Exatamente. Que não é só o valor que você vai pagar por diária. Exatamente. Além da diária, você também tem que contratar. É recomendável, né, que você contrate uma proteção, ou seja, um seguro para o seu carro. Às vezes, se você precisar de algum item extra no carro, você tem que pagar, você paga mais por isso também. Essa questão do seguro é muito importante, né? Porque é isso que vai te deixar tranquilo para caso aconteça qualquer coisa, você não ter um prejuízo muito grande no final. Exatamente. Mas eu acho legal a gente começar falando agora os preços que variam de acordo com os grupos de carro, Maju. Dependendo do modelo que você escolher, o preço vai ser diferente. Entendi. E tem modelos e preços para todos os bolsos, né? Temos coisas econômicas e carros caros também. Exatamente. Vamos supor, existem vários grupos. O grupo de carros econômicos conta com carros como o Fiat Mobi, o Fiat Uno e até o Renault Kwid. Então, esses carros geralmente são modelos populares, possuem câmbio manual e são mais baratos. Mas existem carros um pouquinho, como a gente pode dizer, mais robustos. O grupo intermediário, ele geralmente conta com o HB20, o Onix e até o Ford Ka Sedan. Sei. Agora, e tem ainda carros mais completos, mais caros? Sim, aí existem os carros executivos, né? Por exemplo, o Toyota Corolla, o Cruze. E até SUV, como o Jeep Renegade e o Ford Export. Entendi. Independente da categoria, né, do carro, existe uma proteção, né, que são os seguros. Sim, existe. E essa proteção, como que ela é? Assim, é uma opção só? Ou normalmente você tem mais alguma outra opção? Então, possuem várias opções, né, Maju? Você pode escolher uma proteção mais… Você pode escolher até não fazer proteção nenhuma. Eu ia te perguntar sobre isso, mas nesse caso, a pessoa fica vulnerável a acontecer qualquer coisa e ter um prejuízo muito grande, né? Você andando com o carro, você tá suscetível a acontecer algum acidente, envolver em alguma batida, infelizmente, ser roubado e tudo mais. Então, Maju, eu não acho legal você não contratar essa proteção, porque se acontecer alguma coisa, você que vai ter que arcar com todos os gastos. Entendi. Mais pra frente a gente vai, então, entrar em mais detalhes sobre essas proteções? Exatamente. Mais pra frente a gente vai falar
das mais básicas, quanto custa, até as mais caras. Ah, legal, então. Então, agora a gente podia exemplificar aqui para os ouvintes entenderem qual que seria o preço de um aluguel de carro em algumas cidades. E vamos dar o exemplo de São Paulo, né? Tá, vamos sim. Primeiro exemplo que você separou aí pra gente. Em São Paulo, a gente cotou em algumas locadoras. Em São Paulo, o grupo econômico pode sair a partir de R$ 38,00 a diária e chegar até R$ 52,00, dependendo da locadora. Entendi. Lembrando que esse é o valor da diária e mais o seguro, mais combustível, isso é a parte, né? Exatamente. Entendi. Um carro do grupo intermediário, que é aquele que eu falei que é HB20, Onix e tudo mais, é a partir de R$ 52,00 e pode chegar até R$ 71,00. Então, é um pouquinho mais caro, né? Isso. E tem o grupo executivo, que varia de R$ 93,00 até R$ 125,00. Aí já é um pouco mais caro e para quem tá querendo economizar, não é uma opção tão atrativa. Entendi. Isso é em São Paulo, né? E aí a gente também separou Belo Horizonte e Rio de Janeiro, que o preço… Tô percebendo aqui que o preço não aumenta muito, né? De cada categoria. Ele não aumenta muito, mas ele varia. Por exemplo, o mais barato em São Paulo, econômico, custa R$ 38,00. Em Belo Horizonte, a gente já achou o carro na mesma linha por R$ 28,00 a diária. R$ 10,00 de diferença. Você pode parecer que não é muita coisa, mas se você for ficar, vamos supor, 15 dias, pode pesar um pouquinho mais. Entendi, Letícia. Com esses exemplos dá pra gente ter uma ideia, né? De quanto que custa, mais ou menos, alugar um carro. E aí, depois, você vai contar aqui pra gente a comparação de, em vez de ter um carro próprio, usar esses aluguéis, né? Exatamente. E aí, Maju, a gente vai deixar uma tabelinha no blog Educando Seu Bolso. E aí, se você quiser ver quanto custa o carro nessas cidades, você pode entrar lá que vai estar tudo explicadinho. Então vamos falar sobre o valor da diária junto com o seguro, né? Quanto que sai mais ou menos um aluguel de um carro econômico junto com o seguro? Então, Maju, se a gente tomar como base que você aluga um carro econômico por R$ 40,00 e você escolhe um seguro básico, ou seja, esse seguro vai te proteger contra algumas coisas, mas não vai proteger o terceiro. Então, ficaria mais ou menos por volta de R$ 70,00. Esse seguro do carro econômico pode custar por volta de R$ 28,00. Se você quiser um seguro mais completo, que além de cobrir danos com seu carro, cubra danos com terceiros, esse seguro vai ser um pouco mais caro, podendo chegar até R$ 40, R$ 45,00 por dia. Entendi. Então, é sempre o valor da diária mais o valor do seguro por dia, né? Exatamente. Então, é legal você não ver só o valor da diária, mas também adicionar o valor da diária com o valor do seguro. Entendi, Letícia, bacana. Além disso tudo, também tem o valor do combustível, né? O valor do combustível é com você. Então, você vai rodar, você vai abastecer. Então, tem que fazer essas contas mesmo. Tá bom. Então, vamos falar um pouquinho, vamos começar lá do início. Como que funciona o aluguel de um carro, né? Quais são os requisitos para alugar? Maju, para alugar um carro, geralmente, isso vai variar de empresa para empresa e de local para local. A gente vai passar um geralzão como funciona na maioria dos lugares. É necessário você ter mais de 21 anos. Além disso, você precisa ter a Carteira Nacional de Habilitação Permanente. Ou seja, você precisa de ter mais de 1 ano de carteira. E ter cartão de crédito. É importante. É importante, sim. Ter um cartão de crédito também é necessário? Não pode ser efetuado o pagamento de outro jeito? Então, você pode efetuar o pagamento por dinheiro, cartão de débito, mas o que acontece, Maju? A locadora, ela vai colocar o seu cartão de crédito como se fosse um seguro. Ou seja, eles vão deixar um calção no seu cartão de crédito. Assim, se acontecer alguma coisa, se você subir com um carro, acontecer algum acidente, eles têm uma segurança, entendeu, Maju? Ah, entendi. É aquele famoso calção, né? Que você deixa o dinheiro extra e no final das contas, se nada acontecer, eles devolvem esse dinheiro. Exatamente. Eles vão deixar esse limite preso no seu cartão de crédito. Por exemplo, alguma locadora pode pedir R$ 700.
Não quer dizer que eles vão passar R$ 700 no seu cartão, mas eles vão deixar esse limite preso para caso aconteça alguma coisa, eles possam usar. Entendi. Isso é realmente interessante saber, porque às vezes você chega lá com um cartão que não tem esse limite todo, né? E outro detalhe também sobre o cartão de crédito é que ele tem que ser em nome da pessoa que vai dirigir? Tem que ser em nome da pessoa que tá fazendo o aluguel. Se não for no nome da pessoa, você vai ter que adicionar essa pessoa que tem um cartão de crédito, ela vai ser como condutor principal. E para você poder dirigir, você vai ter que adicionar, pagar um valor a mais por você ser considerado um condutor extra. Ah, sim. E esse valor a mais, ele varia também, né? Então, de empresa para empresa. Varia, mas geralmente gira em torno de 7 e pouquinho até R$ 10 por dia também. Entendi, Letícia. Então vamos pular para a próxima etapa, que seria como fazer um aluguel do carro, né? Sim. Dá pra gente fazer isso, olhar pelo menos pela internet, chegar lá e só fechar? Ou você tem que ir direto na locadora e conhecer as opções na própria locadora? Dá pra fazer a maior parte da brincadeira pela internet, Maju. Você olha tudo pela internet, escolhe o veículo, escolhe o modelo, coloca qual dia você quer pegar, em qual agência, qual horário. E tem algumas locadoras que aceitam até o pagamento pela internet mesmo. Então, a maior parte é feito pela internet. E aí, você só chega na agência e pega o seu carro mesmo. Então isso facilita bastante, né? Você faz todo o processo de casa, chega lá, só retira o carro. É tipo uma espécie de reserva que você faz antes. Isso. Entendi, Letícia. E depois disso, né? Alguns outros detalhes que é importante o condutor ou quem for alugar ficar sabendo. O que acontece se tiver um acidente com o veículo? E as duas opções, né? Se a pessoa tiver o seguro ou não. Então, Maju, antes de você alugar o carro, o carro vai passar por uma inspeção. Ou seja, a locadora vai marcar. O carro tá com arranhado aqui, tá com amassado ali. E aí você vai sair com o carro. Se for um pequeno acidente, você não vai precisar acionar o seguro, até porque existe uma franquia, né? O que seria um pequeno acidente? Um pequeno acidente pode ser um arranhão, se você esbarrar na lateral do carro, ou se não um pequeno amassado. Sei, coisas assim, mas do dia a dia. Às vezes, sei lá, a pessoa parou o carro em algum lugar e nem viu que um outro carro encostou no dele, deu um arranhão. Exatamente. Assim. Esbarra o pneu no meio-fio. Sei. Essas coisinhas. Então, aí, a locadora vai te passar um preço que você vai ter que pagar pelo conserto do carro mesmo. Você sabe, mais ou menos, tem alguma experiência se esse preço é justo? Olha, Maju, depende. Eu já tive uma experiência de que eu arranhei um carro que era alugado e me cobraram R$ 500. Pelo arranhão, quando você chegou lá para devolver, eles viram e… Como é que foi isso? Negociou esse preço? Então, não tem negociação. Com certeza, se eu tivesse ido em por exemplo, em uma oficina, eles arrumariam mais barato, só que não tem como a gente fazer isso, porque o carro é alugado. Então, esse preço pode ser um pouco mais caro, porque também é o trabalho deles, né? Sei. Então… Mas tem uma espécie de vistoria antes, e aí qualquer arranhão ou coisa extra que tiver no carro, tem essas taxas para pagar. Tem. E aí, é vistoria antes e vistoria depois. Caso não aconteça nada, você não paga nada e sai tranquilo. Entendi. E o que acontece quando a pessoa tem que acionar o seguro, né? Tipo… Então, se acontecer algum acidente mais grave, houver um dano maior no carro, aí você vai acionar o seguro, se você tiver contratado. Se você não tiver contratado, você vai arcar com todo o preço sozinho. Aí que entra um prejuízo grande, né? Se acontecer alguma coisa realmente grave, né? No carro. Esse é o perigo de não contratar o seguro. Então, o que acontece? Geralmente, os seguros têm uma franquia. Ou seja, você paga até um certo limite e o resto, o seguro é que vai pagar. Então, dependendo do seguro que você acionar, escolher e até o preço do modelo do carro que você pegou, o valor dessa franquia vai variar. Mas pode chegar até R$2.000 ou R$3.000. Entendi. Então, a franquia você que arca com o preço da franquia. Exatamente. Do que aconteceu com o carro, né? Sim. Se for acionado seguro. Você vai ter o seguro te previne de ter que pagar um carro inteiro. Por exemplo, se seu carro for roubado, o carro que você alugou for roubado, aí, teoricamente, você teria que arcar. Mas como você acionou o seguro, você paga só a franquia. Então o seguro, tô percebendo que ele é indispensável mesmo, né? Porque a gente nunca sabe o que pode acontecer.
E se você tá alugando um carro, você não quer ficar no prejuízo, né? Exatamente. É sempre bom prevenir. Outro assunto também é sobre multas. Se você for multado enquanto estiver com o carro, né, conduzindo o carro, como que faz? Quem que fica com os pontos? Quem que paga a multa? Então, você já deve ter percebido, quem dirige, que a multa demora um pouco para chegar, né? Pois é. Então, o que acontece? Você pode achar que já devolveu o carro, não é mais problema seu, só que é assim. Se você receber multa, na verdade, a locadora vai receber a multa, ela vai repassar para você tanto o valor da multa, ou seja, você que vai ter que arcar com o gasto da multa, e também você ficará com os pontos na carteira. É o que faz mais sentido, né, Maju? Lógico, né? Porque se você que tava dirigindo… Exatamente. Mas então a locadora, ela vai atrás de você, né? Ela já tem lá todos os seus dados e tal. Quando a multa chegar, você pode ser surpreendido, então, meses depois de alugar o carro com alguma notificação. A locadora tem todos os seus dados, então nossa dica é dirija com cuidado. Claro, né? Independente se é carro alugado ou não, ninguém quer levar a multa. Então, vamos ficar atento aí no trânsito. É isso mesmo. Letícia, eu tava vendo aqui algumas curiosidades também que tem sobre o aluguel de carro. Aquele assunto que a gente tava falando sobre o combustível, né? Que o combustível você que arca ele. E como é que funciona? Você pode abastecer em qualquer lugar? O tanque tem que devolver com o tanque cheio, o tanque vazio? Só o que você rodou? Você pode devolver em qualquer lugar. Você vai alugar o carro com o tanque cheio. Então, você não precisa, mas é legal que você devolva com o tanque cheio. Se você não devolver com o tanque cheio, tudo bem. Só que a empresa, a locadora, vai cobrar uma taxa para fazer esse abastecimento. E geralmente o combustível da locadora é muito mais caro que o combustível que você vai no posto e abastece. É mesmo isso? Sim. Por exemplo, se hoje a gasolina tá por volta de 4 e pouquinho, 4,50, na locadora a gasolina chega a custar R$7 o litro. Nossa, então é muito mais caro. É muito mais caro. Não vale a pena você não devolver ele com o tanque cheio. Não vale a pena. Além disso, Maju, eles também cobram se você devolver o carro muito sujo. Então, caso você vá viajar, passe por estrada de terra, é legal também lavar o carro antes de devolver. Porque a lavagem por fora é mais barata do que a lavagem na locadora. Entendi. E é tranquilo, então, fazer isso por fora. Pode, né? Assim, pode. Quando você assina o contrato, eles falam isso. Que se tiver muito sujo, eles vão cobrar uma taxa e tal. Tudo bem devolver limpo, lavar em outro lugar e tudo bem encher o tanque também. Na verdade, é isso que a gente recomenda. Outra curiosidade também que é importante a gente falar é sobre você pegar o carro em um lugar, em uma cidade, e devolver em outra. Porque muda o preço, né? Muda o preço. Sai mais caro, porque a empresa provavelmente vai ter um problema de deslocamento, né? De voltar com o carro. Por exemplo, o carro sai de Belo Horizonte e vai para o Rio. Para a empresa pegar o carro do Rio e voltar para BH, porque a frota é de BH, a empresa vai ter um custo. Então vale a pena ficar atento a esse detalhe na hora de alugar, né? Vale a pena. Então tem um custo extra se você quiser devolver o carro em outro lugar bem longe, bem afastado. Maju? Entendi, Letícia. Tem uma outra curiosidade que eu achei legal, isso para os jovens que acabaram de fazer 18 anos, tirar carteira e tal. Tem uma empresa que ela faz aluguel de carro para menores de 21 anos, né? Sim. Só que ela faz aluguel de carro para jovens de 19 até 21 anos. Só que elas cobram uma taxa extra por isso, Maju. Tá. Então fica um pouquinho mais caro, mas também agora o jovem até 21 anos, né, de 19 a 21, ele não fica sem ter a opção de alugar, se ele quiser. Sim, uma taxa de mais ou menos R$30 por dia. Então, se você é jovem, quer alugar, procure alguma empresa que te aceite. Isso aí, vale a pena passar o recado para quem tá buscando por isso. Isso mesmo. Entendi, Letícia. Então, foi bom passar essas curiosidades para os ouvintes, porque eu mesma não sabia que o preço na própria concessionária era quase o dobro, né, para encher o tanque. É muito caro. Letícia, então vamos falar também de um outro tipo de aluguel? Na verdade, é a mesma coisa, mas seria um aluguel por um longo período. Eu queria saber se vale a pena. Porque isso que a gente tá falando, normalmente seria para alugar num fim de semana e tal. Isso mesmo, Maju. O que acontece? Você tem essa tarifa que a gente falou, essa diária, se você for alugar uma semana, 2 semanas ou um final de semana só. Mas também tem gente que quer alugar um carro por meses, por exemplo, 1 ano. E aí já se enquadra em outra categoria, que é o carro por assinatura.
Inclusive a gente tem um conteúdo sobre carro por assinatura que foi um podcast nosso, que é o podcast de número 257, não é isso? Exatamente, esse podcast ficou bem legal. O texto dele também ficou ótimo. Lá a gente compara se vale a pena você ter um carro por assinatura ou se vale a pena você financiar ou comprar o seu carro. Então vale lembrar, se vocês quiserem ver esse conteúdo completo, acesse o blog do Educando Seu Bolso ou volte a alguns episódios, que é o episódio 257, né? Isso mesmo, Maju. Então, Letícia, já que, né, se alguém quiser saber mesmo sobre o carro por aluguel, pode conferir esses conteúdos, vamos fazer só uma comparação rápida entre ter um carro próprio ou usar o carro alugado algumas vezes, que não seria esse carro por assinatura, seria o que a gente estava falando aqui desde o início, que é o aluguel tradicional de carro. Isso mesmo, Maju. Então, o que acontece? Eu acho que essa parte é bem esperada, porque todo mundo fica em dúvida se vale mesmo a pena ter um carro, porque quem já teve ou tem um carro sabe como gasta e quantos custos você tem. Então, às vezes, vale a pena você deixar o seu carro de lado, vender, e andar de Uber, 99, ou até mesmo de transporte público e a pé. E a gente escuta muitas pessoas falarem, assim, que optaram por deixar o carro em casa e estão indo pro trabalho de transporte público ou de aplicativos de mobilidade, né? Sim. E tem gente que garante que vale mais a pena do que se arcar com todos os gastos do carro. Sim. E aí, quando você precisar, Maju, porque você não precisa de ficar sem carro sempre. Quando você precisar fazer alguma viagem, você pode fazer o aluguel, que a gente já contou, que é bem legal. Tem preços acessíveis, dependendo do modelo que você escolher. Então, vale muito a pena considerar essa hipótese. E você tem pra gente, então, um levantamento, assim, um exemplo de uma pessoa que alugaria um carro econômico ao invés de ter o carro próprio, né? Sim. Como que fica essa conta? Eu fiz uma simulação de uma pessoa que ela trabalha todos os dias, 5 vezes por semana. E a distância entre a casa dela e o trabalho é de 10 quilômetros. Sim. Ela sai uma vez no final de semana, ou seja, 4 vezes por mês, e faz uma viagem curta por mês. Legal. Eu acho que isso é interessante, uns 10 quilômetros aí de distância, porque muita gente trabalha longe de casa, né? Isso. Você vai de carro pro trabalho, chega no trabalho, tem que parar em estacionamento e tal. Então, como que ficou essa comparação aí? Então, aí eu vou falar por alto, mas quem quiser ver ela detalhadamente, como a gente fez, pode entrar no nosso artigo lá no educandoseubolso.blog.br. A gente gasta, que eu coloquei que essa pessoa gasta R$300 de estacionamento por mês, indo pro trabalho, R$180 de combustível por mês, indo pro trabalho. Ela faz uma viagem curta e gasta R$200 de combustível. Pra sair pra lazer, ela gasta R$40 de estacionamento. Pro lazer mesmo, combustível R$36. E, além disso, tem os gastos fixos do carro, né, Maju? É importante colocar nessas contas tudo, né? Considerar isso mesmo que você falou. Estacionamento ou rotativo, se ela parar na rua. Tem uma infinidade de gastos que às vezes a gente não tem noção que, totalizando, eles ficam bem caros. Se você falar assim, eu paro na rua, mas querendo ou não, você dá uma gorjeta, você paga alguma coisa pro flanelinha. E às vezes a gente não coloca isso na ponta do lápis. Exatamente. Então, quanto que fica mais ou menos aí, todos esses gastos? E aí tem os gastos fixos, igual seguro, R$250 por mês. Manutenção, se a gente for dividir ao longo do ano, R$67 por mês. Além disso, tem IPVA. E se você ainda estiver financiando o carro, tem a parcela do carro, né? Exato. Que eu coloquei uma média de R$800 por mês. E quanto que dá tudo isso, Letícia? Tá achando que é gasto demais, hein? Gasto demais. Então, mas se a gente somar isso tudo, ao final do mês você vai ter gastado R$1.933. É um preço alto demais. É um preço bem alto. Isso a gente tá fazendo as contas de um carro econômico, né? De um carro econômico. Legal. Então dá 1.900 e tanto, né, que você falou. Quase R$2.000 por mês, Quase só por ter um carro. E aí tem a outra opção. Que seria alugar o carro e usar outros meios de transporte, né? Sem ser o seu carro próprio. Exatamente. Aqui a gente levou em conta, até por causa do conforto e tudo mais, a pessoa usar bastante aplicativo de carona, por exemplo, usar para ir pro serviço. E alugar o carro, às vezes. Por exemplo, se quer fazer uma viagem, se vai sair no final de semana.
Aham. Então, mas só que você pode adaptar essa tabela para sua realidade, Maju. Às vezes a pessoa mora perto de casa, não precisa ir de aplicativo de carona, ela pode fazer uma caminhada de manhã Uhum. e chegar Ou ao até serviço. transporte público, né? Tem cidades que o transporte público funciona muito bem. Tipo São Paulo, que o metrô é bem grande, liga todas as áreas da cidade. Tem muita gente que opta por usar o metrô. Às vezes você tem uma linha de ônibus na sua casa que é bem boa, chega no seu serviço de maneira fácil, rápida, e você não gasta tanto tempo assim. Então, essa tabela você pode adaptar para sua realidade, para fazer a comparação para você mesmo. Isso mesmo. E quanto que ficou mais ou menos, então, essa tabela? Quais são os gastos? E tô doida pra saber o resultado final dela. Então, os gastos com o aplicativo de carona, se a gente for todo dia pro serviço, vai dar uns R$640. Você fez aí baseado naquela pessoa que mora a 10 quilômetros, né? Do trabalho. Mesma pessoa, mesmo A exemplo. mesma pessoa, A gente tá considerando que a pessoa vai pro mesmo lugar e percorre as mesmas distâncias. Legal. Aí ela não vai ter gasto com estacionamento nem com combustível, o que já é um ponto positivo. Se ela for fazer uma viagem curta, a gente tem que considerar o aluguel de carro, coloquei R$120 um final de semana, e o combustível, R$200. E além disso, o lazer. Às vezes a pessoa até sai de noite, bebe, mas é uma ótima opção não ir com o carro. É exatamente, isso mesmo, bem lembrado. É até porque você vai ficar de noite, pode não achar lugar para estacionar, pode acontecer de você parar em um lugar perigoso e acontecer algum assalto, alguma coisa, a gente nunca sabe. Aham. Então, se você vai sair à noite, pretende beber e se divertir, não saia de casa com carro. Vai de aplicativo mesmo ou de táxi, da maneira que você preferir. E aí, esse gasto dá R$120. Totalizando no final do mês, Maju, Quanto que saiu aí? R$1.080. Uma diferença, então, de quase R$1.000 pra ter um carro próprio e fazer as mesmas coisas. Quase R$1.000. É claro que não vão ser todas as pessoas que vai valer a pena, né? Uhum. Às vezes a pessoa quer ter o conforto de ter um carro sempre, ela quer ter o carro mesmo próprio. Mas pra muita gente vale a pena não ter carro sim, Maju. Eu acho que atualmente tá mudando um pouco essa concepção, né? As pessoas estão dispostas a mudar um pouco a rotina, a sempre economizar, porque o objetivo de todo mundo, no final das contas, da maioria das pessoas, né, é economizar. Sim. Então, a gente mostrou aí que vale muito a pena. Você economiza quase R$1.000. Você vai economizar, mas ao mesmo tempo você também não vai perder o seu conforto. Você ainda vai ter uma vida legal, você ainda vai poder viajar, você vai poder sair, se divertir. Só que você não vai ter um carro. Claro. E vale lembrar que a gente tá dando os exemplos aqui das opções mais econômicas, né? Porque o blog Educando Seu Bolso sempre preza por economia e tal. Mas você também pode adaptar esses exemplos a qualquer tipo de bolso, né? Pode ser carros mais caros. Sempre opta por falar do mais barato para mostrar para os ouvintes, para todo mundo que acompanha o blog, que existem opções baratas, mas claro que tem todos os tipos de opção. Então, quem tem um carro mais caro é só adaptar um pouco o preço que tem mensal e também vai ver se vale ou não vale a pena optar. Isso aí, aluguel de carro mesmo, a gente tem vários valores do aluguel, vários tipos de carro, modelo. Então, você não precisa optar pelo mais econômico. Se você está disposto a gastar um pouco mais para ter um pouco mais de conforto, vale a pena também, né, Maju? É, isso mesmo. Então, no final das contas desse episódio de hoje, vamos fazer a pergunta que não quer calar. Vale a pena alugar um carro, então, Letícia? Maju, vale sim. Até porque você, às vezes, vai precisar de alugar o carro de qualquer jeito. Você vai viajar para uma cidade e você quer ter mobilidade nessa cidade. Você vai viajar de avião, chega lá, você precisa de um carro para andar. Você vai alugar. Se você não tiver um carro, alugar um carro vale muito a pena para você fazer viagens, passeios, ou um dia que tá muito corrido, você precisa de um carro, você aluga por um dia. Então, vale a pena sim, viu, Maju? O negócio, como a gente disse, é pesquisar. Existem várias empresas no mercado. Pesquisar qual que é a melhor, qual que traz melhor custo-benefício para você, né? É isso. Eu acho que sempre tem aquela empresa que ela é a mais econômica, né, do mercado. Sim. E tem as empresas que são mais caras. Então, dentro de aluguéis de carro mesmo, a gente tem algumas dessas empresas. Então, vale a pena sempre ficar de olho. Pesquisar. Recomendação, pesquisar na internet, pesquisar preços. Se para você o preço é um grande diferencial. Inclusive, lá no texto do blog, a gente vai deixar algumas empresas e quanto custa alugar em cada empresa.
Então vale a pena alugar um carro, a gente chegou a essa conclusão. E para alguns casos, né? E se você acha que ainda quer ter seu carro próprio, gosta de conforto e tal, é uma opção ter o carro próprio. E tem até algumas novidades no mercado que facilitam, que deixam mais prático se você tem um carro próprio. Por exemplo, hospedagens expressos, que são uma novidade do mercado. E é legal a gente falar que lá na Educando Seu Bolso a gente tem um ranking dos melhores pedágios expressos. Você pode entrar lá no educandoseubolso.blog que você vai encontrar conteúdo sobre isso também. Sim, com pedágio expresso, você não precisa ficar na fila. É só você passar, você não precisa separar a moedinha para pegar pedágio. Então, ajuda bastante. Se você tem um carro, viaja bastante, pedágio expresso é uma ótima pedida. Para pagar estacionamento também, você já passa direto, não precisa ficar na fila dos shoppings. Exatamente, isso é ótimo, Maju. Então é isso, Letícia. Acho que o papo foi bem legal, deu pra gente tirar muitas dúvidas sobre aluguel de carro. Tem também conteúdo sobre carro por assinatura, que a gente falou aí que tá no episódio 257. Além disso, também tem um pedágio expresso. Recomenda esse podcast para quem você acha que vai aproveitar bastante. Isso, indica o podcast, o blog Educando Seu Bolso. Então é isso, Letícia. Obrigada mais uma vez pela participação e até a próxima. Obrigada, Maju. Tchauzinho.